E aí, galera, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, né? Que todos estejam se cuidando nesse período, todos estejam tomando as devidas precauções para a gente chegar vivo no final desse ano e no ano que vem, se Deus quiser. Mas vamos para frente, né? A gente vai dar continuidade ao que a gente estava estudando semana passada, né? O conteúdo que a gente iniciou, que falava sobre a Grécia Antiga e as contribuições que eles trouxeram para a sociedade atual, que é essa que nós estamos vivendo. Semana passada eu disponibilizei para vocês um pequeno vídeo que contava um resumo da história, né, da Grécia, né, e tal. Agora nós vamos trabalhar um pouco da parte cultural da Grécia, né? O que foi de contribuição na cultura grega daquela época até o período atual, né, que nós vivemos. Ah, a gente vai trabalhar o porquê de estudar a cultura grega, né? No livro de vocês, da página 86 e 87, que eu vou fazer um pequeno resumo dessas páginas para que fique mais fácil para vocês compreenderem, vocês entenderem o assunto. Eu quero que vocês prestem atenção e copiem, passem para o caderno a explicação que eu vou passar agora e vocês depois vão me enviar para eu conferir quem está fazendo ou não para valer a presença de vocês, incluindo pontos para ajudar vocês na questão da nota, né? Beleza. Vamos dar continuidade. No livro de vocês, que a gente vai trabalhar agora, né, o do porquê estudar a cultura grega, ele se inicia falando de todas as contribuições importantes na sociedade daquela época, que até hoje nós utilizamos no nosso meio, no nosso dia a dia, né? Que foi de importante, que perdurou durante todo esse tempo, nessa época. Ah, Se você prestar atenção no livro de vocês, ele fala que no período 5, né, no século 5 e o século 4 antes de Cristo, né, olha aqui, muito tempo. Lá naquela época já eles foram considerados, né, digamos, um exemplo de sociedade daquela época, né? Eles viveram o seu apogeu socioeconômico, cultural, né? Tudo que nós vivemos hoje, conhecemos como sociedade, nessa que nós vivemos, na sociedade democrática que nós conhecemos, foi primeiro baseado no perfil dos gregos. Olha para você ver como naquela época, né, há muito tempo antes de Cristo, a gente utiliza dos conceitos, né, socioeconômicos dele para basear na sociedade que nós estamos vivendo. Ou seja, naquela época, eles já sabiam conviver em sociedade, né? Os gregos eles foram considerados o quê? Os fundadores da cultura ocidental. O que nós conhecemos como cultura hoje em dia, os gregos eles foram, digamos, os pioneiros, né? Eles desenvolveram a, no quesito cultura, o que nós conhecemos hoje. Teatro, atuação, música, dança. Eles foram os precursores. Eles foram cultivadores de quê? Da arte, né? Teatro, dança, como eu falei, e dos esportes. Maior exemplo de esportes mundial que engloba as Olimpíadas. Foram os gregos é, que criaram o que nós conhecemos como as Olimpíadas, né? Aquela variedade de esportes. Então, o que nós conhecemos por hoje foram graças aos gregos que desenvolveram. Na questão da filosofia, né? Do questionamento do ser humano, os filósofos gregos, né? Eles questionavam a existência humana. Não é à toa que os maiores pensadores vieram de lá. Sócrates, Platão, Ésquilo, Aristóteles. Os maiores exemplos de filósofos vieram de lá. Olha um exemplo, né, dos maiores pensadores. Os filósofos atuais, por exemplo, o Mário Sérgio Cortella, o Leandro Carnal, o Olavo de Carvalho. Mentira, ele não é filósofo, não, tá, gente? Eles são grandes estudiosos da nossa época que se basearam, né, nesses grandes pensadores daquela época. Eles foram os responsáveis por levantar vários questionamentos que ainda hoje perduram na nossa sociedade, né, levando o ser humano a questionar. Eles questionavam a existência humana, ou seja, viemos para quê? Qual é o nosso papel?
na sociedade. Estamos aqui para fazer o quê? Né? Será que estou vivendo ou apenas pagando boletos? Eis um questionamento que, né, assola o nosso mundo atual, né? Não sei se eu estou vivendo ou só apenas pagando boleto. Eu sei que eu estou aqui, né? Como vocês estão aí. Viemos para fazer o quê? Não sabemos. Há de se pensar. Quando a gente fala, né, de cultura grega, né, de organização social, eles foram digamos, os pioneiros, né? Eles desenvolveram uma sociedade em que se podia conviver, né? Eles foram responsáveis por criar um regime de governo participativo. Como é esse governo participativo? Ele é baseado em quê? Na democracia, né? A opinião do povo. O povo que comanda, o povo que decide. Foi nos permitido, né? Pensar, foi nos dado a vez e a voz, né? Que o que nós conhecemos hoje por democracia veio de lá, dos gregos. Vamos para frente. Aqui é um exemplo de um papiro com uma escrita, né? Ou com um grego. Não sei se vocês sabem, muitas das palavras que nós usamos no nosso idioma vieram do grego, né? Várias palavras que estão no nosso idioma, no português, vieram de lá. Ah, por exemplo, como? Aonde? Na arte, na filosofia, na ciência. Algumas palavras que nós conhecemos, que estão implantadas dentro dessas categorias, se originaram do grego. Um exemplo, aqui, musa. A musa é uma palavra que veio do grego. O que é que ela significa? Mulher inspiradora, aquela que aguça o processo criativo de um artista. A musa que nós conhecemos hoje, que é a musa inspiradora de um poeta, de um escritor, de um cantor, que serve de referência para eles, né, escreverem a respeito, veio do grego. A musa, ela é uma das 9 filhas da deusa Mnemosine, né, que elas representavam, né, o belo, elas que forneciam o material para que os poetas, os escritores, os pensadores daquela época pudessem trabalhar. Aqui, ó, um exemplo que eu coloquei para vocês, aqui são as filhas, né, das 9 filhas da Mnemosine, que eram consideradas as musas. O que, que essas musas faziam? Elas inspiravam a criação artística e científica, né? Elas serviam de inspiração para que os filósofos, os cantores, os escritores, né, os pintores daquela época pudessem trabalhar. Elas davam a, a inspiração para que eles pudessem, né, trabalhar na sua obra. Elas também eram consideradas o quê? As protetoras da educação, né? Não é à toa que o museu que nós conhecemos hoje em dia, né, como aquele local que se guarda objetos valiosos para a sociedade, para a cultura, né, para o tempo, veio, né, do grego. O que é que significa o museu? O museu ele significa o templo das musas, edifícios e instituições que preservam e promovem objetos e processos artísticos. Ou seja, é uma casa que guarda a cultura, né, que preserva a cultura através do tempo. E o museu veio do nome musa, né? Que são as inspiradoras, as fontes de inspiração dos artistas. Beleza? Vamos pra frente. Não sei se vocês já assistiram. Chega, não é do tempo de vocês, mas é do meu. E olha que não é muito, sou muito velho, não, tá? Ah, Hércules, né? Que contava a história, né? Da sociedade daquela época, né? Dos gregos, os deuses, as, as histórias de heróis, as odisseias, os castigos, as oferendas e tal. Essas mulheres aqui eram as musas, né? Elas, como eu falei, serviam de inspiração e elas trabalhavam muito com a música. E através da música, elas contavam histórias de heróis, da sociedade daquela época e tal. Quero que vocês prestem atenção que aqui, que é uma pequena música do desenho do Hércules, em que ela vai contar a história, né,
da Grécia daquela época e tudo que ali envolvia. Quero que vocês escutem, presta atenção. Nós somos as musas, deusas das artes e proclamadoras de heróis. Heróis como Hércules. Querida, você quer dizer músculos? Eu queria fazer um balanço legal. A nossa história, na verdade, começa muito antes de Hércules, há muitos milênios. Favor de norte a sul. No início o mundo era um horror, com os titãs gigantes espalhando o terror. Era o lugar do mal. Não dava pé, ficou infernal. Com terremotos e vulcões reinavam caos total. Diz, garota! E logo veio o seus raios atirou com as E os maus se encarcerou. demais sozinho fez o caos terminar. E foi o que passou, não ia relaxar. Foi prato principal. É, garota. O mundo todo a Zeus se curvou. É duro crer, mas assim mesmo ele dominou. No Monte Olimpo cada vez provou e aprovou. Embora fosse impossível, foi o que E aí, viram? Vocês prestaram atenção que as musas, elas, né, tinham o dom das artes e através das suas músicas, elas contavam histórias, né? Elas contavam a história de como surgiu, né, os deuses, o Monte Olimpo, que é o local onde os deuses ficavam e tal. Elas contam através da música as histórias de heróis, deuses, maldições, ah, enfim, é através da música, né, das musas, que a história perpetua. Vamos para frente. Eis um exemplo aqui, né, de uma palavra que está relacionada, que essa palavra que a gente conhece muito hoje em dia, que está presente no nosso dia a dia, que inclusive a gente gosta muito, né? Que essa palavra aqui em grego que significa música. Foram os gregos que estabeleceram as bases para a cultura musical do Ocidente. A própria palavra, a própria música nasceu na Grécia, onde musique significa a arte das musas, ou seja, né? O que a gente entende por música hoje foi baseado, né, foi criado pelos gregos. Tudo que a gente tem a impressão de que tudo que a gente usa, né, hoje em dia, no nosso dia a dia, nesse período atual, né, foram criados pelos gregos, né? Aqui um exemplo, né, que tem no livro de vocês, que é a Isadora Duncan, né, que é as Três Graças, que ela faz uma representação de dança, como eu falei para vocês, que os gregos eles foram os pioneiros na questão da arte, né, da música, da dança também principalmente. Faz uma representação, né, baseado nas Três Graças. Quem eram as Três Graças, né? Mais para frente eu vou mostrar para vocês, né, que muito dos passos das danças, por exemplo, do balé atual, nem do balé, mas do movimento corporal expressivo, que a gente utiliza muito o corpo para se expressar, foram muito baseados nas danças que vieram, né, da cultura grega. Por meio da música, as musas entretinham os deuses, sopravam a inspiração no ouvido dos homens e memorizavam as histórias e as culturas gregas antigas. Como eu falei para vocês, né, a musa era servir de inspiração e através da música, da poesia, da dança, elas contavam a história, né, e perpetuavam o que a gente conhece hoje em dia, né, como uma parte artística, né, que a gente conhece hoje. Como eu falei para vocês, a dança, né,
que a gente entende contemporânea, veio, né, da Grécia, da cultura grega antiga. Muitos dos movimentos de dança atual que utiliza muito a parte corporal é baseado nela, né? Um exemplo para vocês, né, que esse tipo de dança que movimenta bastante o corpo veio, né, são derivados das danças originárias lá do período da Grécia, né? Quem eram as três graças? Né, a sem graça, a desgraça e a nem de graça não, viu, gente? As três graças eram o quê? Eram deusas que acompanhavam a Afrodite. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Afrodite, que era quem? A deusa do amor, né? A Afrodite. Nós temos as três graças que acompanhavam. E o que é que elas representavam? O que as graças representavam? Beleza, abundância e alegria. Elas simbolizavam as melhores coisas da vida, né? Digamos que elas são as gatas, as top da balada, né? As mulheres mais bonitas, né? Tudo que de belo elas representam. A representação da Afrodite, né? Vênus de Milão, né? Que representa tudo que há de belo e bonito. Como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né? Que tinha as musas que contavam as histórias. Os deuses também, cada deus ele representava uma divindade, um aspecto da sociedade. Por exemplo, a Afrodite, a deusa do amor. Zeus, o deus dos deuses. Poseidon, deus dos mares. Hades, o deus dos mortos. Então, para cada deus era atribuída um significado, né? No caso que a gente está estudando, a Afrodite, a deusa do amor. Tem até um videozinho que conta, né, ela se apresentando. Aphrodite, Aphrodite, Aphrodite. The goddess of love. Greetings, mortal. I am Aphrodite, goddess of... Oh. Procurei em português, mas não encontrei, né? Toda vez que ela aparecia, ela falava Afrodite, 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 a deusa do amor. Os deuses, cada um, como eu falei, cada um representava uma divindade, né? Um aspecto da sociedade. E eles eram muito onipresentes, né? Eles representavam uma força muito grande naquela época. E a Afrodite, como eu falei para vocês, ela é a deusa do amor, da beleza e do sexo. A Afrodite é a mais bela das deusas, né? Na mitologia romana é conhecida como Vênus. Ela nasceu quando Cronos, né, teve os testículos cortados e arremessou no mar. Da espuma surgiu na água e surgiu a Afrodite, né, a deusa da beleza. Inclusive até a beleza dela foi responsável por, digamos, algumas guerras, né, que levaram mortes e tal, por conta que as deusas entre si elas tinham um pouco de inveja, porque cada uma, como eu falei para vocês, representava uma característica, um aspecto, e muitas delas também eram cultuadas por sua beleza, né? E existia naquela época, né, um certo inveja da beleza de Afrodite, né? E as deusas queriam, além de ser consideradas na sua área, ela queria ser considerada o ser mais belo existente. Bom, por enquanto é isso aqui que a gente vai trabalhar sobre a parte introdutória da cultura grega. Quero que vocês repassem para o caderno e vocês vão copiar e vão me mandar a foto no Google Sala de Aula para eu poder dar a presença de vocês e atribuir pontos para aqueles que estão realmente precisados, tá bom? Ok? Tchau. Beijo para vocês. Até a próxima aula, tá? Bye, bye.